nem presas. Nos deu a inteligência para construir ferramentas e meios de prosperarmos e nos mantermos vivos. Pois construímos então dessas ferramentas o que hoje é convencionado chamar armas. Eram clavas, arcos e flecha, pólvora, rifles e por aí vai. E esta evolução permitiu-nos que, dominando os elementos da natureza, permanecêssemos vivos até hoje. Pois então, eis que por alguma perversão muito macabra e de maneira naturalmente inexplicável, o próprio homem começou a veicular a ideia de que essas ferramentas não lhes fariam bem. Essas ferramentas lhe tirariam a segurança. Essas ferramentas lhe tirariam a liberdade. Essas ferramentas, as armas, e nada mais são do que ferramentas, que são cunhadas de uma cultura de que as armas matam como se fossem seres animados que saíssem pulando pelas ruas e matando pessoas, quando na verdade nós sabemos que pessoas matam pessoas, começaram a querer tirar dessas pessoas o direito de dominar a natureza e se manter vivo. Então o que houve quando falamos em direito de legítima defesa? Até qual é esse limite? Afinal de contas, cabe ao Estado a segurança pública, sim. Mas quando eu compro uma arma, eu não quero combater o crime, eu quero me defender. Quando eu compro um agasalho, eu não quero combater o inverno, eu quero me abrigar do frio. Então, qual é o limite dessa legítima defesa? Que meios eu deveria ter acesso? Ora, se eu quero me manter vivo e o Estado se comprometeu a me dar o mínimo de segurança, eu devo ter acesso a meios proporcionais aos ataques que eu possa vir a sofrer. Portanto, como nós temos um Estado extremamente eficiente na segurança pública, nós só temos portadores de facas. Então nós temos que ter direito a ter uma faca pelo menos um pouco maior que os agressores. Mas eu acordo e abro o jornal e vejo que eles têm pistolas. Então eu tenho que ter pelo menos pistolas de um calibre um pouco melhor, pistolas um pouco mais eficientes, a possibilidade de ter. Não digo efetivamente tê-las, mas a possibilidade garantida de tê-las. Mas no outro dia eu olho novamente o jornal e eu vejo que eles têm fuzis, eles têm lança-granadas, eles têm morteiros. E o Estado, desde Getúlio Vargas, por conta da Revolução Constitucional que esse Estado aqui lutou, suprimiu dos brasileiros o direito sequer de ter um calibre eficaz de defesa. Nós éramos limitados a ter porcaria de calibre 22 e 32, totalmente ineficazes, que bate numa jaqueta e cai. Não só os cidadãos, as forças policiais também. E eu direi, em última análise, o que o Estado faz? Tira de você o direito de lutar pela sua vida. Mas não só pela sua vida, pela sua liberdade. Então criam um nefasto, absurdo, ridículo e inconstitucional Estatuto do Desarmamento, que desarmou a população a ponto de nos colocar como ovelhas na boca de lobos. O primeiro discurso que eles veicularam era que um país sem armas é mais seguro. Entregue sua arma. Ora, quem não quer um país mais seguro? Eu, recém-formado, em meados de 2003, falei, nossa, realmente, faz sentido. Se ninguém tiver armas, vai dar tudo certo. Vamos entregar as nossas armas. Só que um lampejo de sanidade mental me ocorreu que o que é mais imbecil, acreditar que criminosos compram armas legalmente ou que respeitarão a lei do desarmamento? Pois então, meus amigos, veio o Estatuto do Desarmamento e nos desarmou a todos os cidadãos de bem. E hipócritas ainda vêm dizer, não, é possível comprar armas de fogo, é possível portar armas de fogo, está lá na lei, é só você adimplir os requisitos. Eu sou especialista em legislação de controle de armas. Quem tiver interesse em se aprofundar no tema, se inscreva no meu canal. Você vai saber que dentro desse sistema existe algo que se chama subjetividade, declaração de efetiva necessidade, prova inequívoca de ameaça urgente e real à vida, profissão de risco. E meus amigos, isso significa tão somente e exclusivamente se o funcionário público sentado atrás de um distintivo de delegado da Polícia Federal quer permitir que você defenda a sua vida, a sua liberdade e a sua família. Mas você deve pensar, não, mas não deve ser de todo ruim. O Estatuto do Desarmamento deve ter alguma coisa boa, afinal de contas, se um bandido for pego com uma arma, praticando um crime,
Ele vai ser punido por isso, ora pois? E eu lhes digo, meus amigos, não. Porque se um marginal for me assaltar ali armado, com uma arma ilícita, e praticar um latrocínio, nós temos no Brasil algo revolucionário, algo maravilhoso, que diz que no julgamento de um crime, o crime principal absorve o crime meio. Então não somente a lei não vai puni-lo, como não vai se aplicar a esse criminoso o crime de posse e porte irregular de arma de fogo, porque ele vai responder por roubo, por latrocínio, por homicídio. Mas então deve ser eficaz por alguma outra forma, ora pois. Vamos imaginar que uma nação desarmada evita os crimes passionais, uma nação desarmada diminui a violência. Com certeza isso é bom. E aí olhamos o Sou da Paz e outros movimentos canalhas espalhados pelo Brasil, que fazem um gráfico absurdo com uma projeção ridícula que qualquer matemático de segundo grau destrói, dizendo que o Estatuto de Desarmamento poupou 100 mil vidas. Bom, se usar a lógica inversa, pela queda dos homicídios praticados no Brasil, que são superiores a 10 anos de guerra do Vietnã por ano contra os soldados americanos, por ano morrem no Brasil mais cidadãos brasileiros do que todos os soldados americanos que morreram na guerra do Vietnã. Bom, então, voltando a essa perspectiva, se diminuir esse faroeste que eles falam que vai acontecer, vale a pena o sacrifício, não vale? E aí nós vemos que, de acordo com as estatísticas, é justamente o contrário. Usando essa projeção que o Sou da Paz monta, se você pegar o índice de homicídios reduzido no Brasil e aplicar a mesma lógica, em 4 anos a gente zera um homicídio no Brasil. Em 5 anos o homicídio começa a ficar negativo, vão começar a brotar pessoas dos túmulos. Em 6 anos a gente vai ter um excesso demográfico, porque os zumbis todos ressurgirão. Mas enfim, não reduzir os homicídios, principalmente porque nos crimes passionais, a grande maioria dos homicídios são realizados com facas e porretes. Para vocês terem uma ideia, no país mais armado do mundo, um dos Estados Unidos, morrem pessoas assassinadas mais por martelo do que por rifle. Então, para ser sincero com vocês e não querer puxar a sardinha para o meu lado, não existe nenhum estudo sério que consiga vincular a redução de homicídio ao desarmamento, mas também não existe nenhum que consiga vincular ao aumento de armas e a redução de homicídios. O que nós temos são indícios. Lugares mais armados têm índices menores de criminalidade. Na década de 60, foi feita uma campanha publicitária para que as mulheres aprendessem a atirar em Orlando, na Flórida. Os estupros caíram em 88%, uma campanha publicitária para que as mulheres começassem a se armar. Mais do que isso, os índices de homicídio nos estados mais armados dos Estados Unidos são cada vez menores. No Brasil, os estados mais armados e que aderiram menos ao Estatuto de Desarmamento são os com os índices de criminalidade menor. Eu não estou dizendo com isso que existe esse vínculo, porque não há prova científica e eu não sou canalha para poder vender um discurso igual eles vendem. Mas existem índices que mostram que o Alagoas, que é o estado que mais entregou armas, é o estado mais armado do Brasil, é um dos mais violentos. Em contrapartida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo, que são os mais armados, são menos violentos. Bom, mas não é possível? Algo de bom deve ter no Estatuto de Desarmamento. Será? Já sei. Nós, cidadãos de bem, quando compramos a nossa arma de fogo, alimentamos o crime organizado, não é mesmo? Pois eu lhes digo que nos últimos 43 meses, das mais de 48 mil armas apreendidas no Rio de Janeiro, 11 tinham origem ilícita. 11! Não é 11 mil, meus amigos. São 11 num universo de mais de 48 mil de origem ilícita. E somos nós que alimentamos o crime organizado, com os nossos 38 velhos e as nossas garruchas. Mas a quem serve o Estatuto de Desarmamento? Se você parar para pensar, as grandes apreensões comemoradas pela polícia e tal, se deram em sítios, com armas de família, espingardas velhas, revólveres obsoletos, porque a pessoa simplesmente se esqueceu de registrar a arma que já estava
registrada, registrada e registrada. Registrada primeiro na Polícia Civil, depois na Polícia Militar que seja, ou qualquer outro sistema de registro, e depois, por fim, registrada na PF, desde o surgimento do tão sonhado SIGMA, que é o sistema que regula, do SINARME, perdão, o Segmento dos Atiradores Esportivos, que regulamenta a posse e o porte de arma de fogo do cidadão sem ser atirador. Então, recentemente, essa semana, eu recebi dos grupos de WhatsApp ProArmas que eu tenho, e o site, o amigo que pediu um site, eu tenho um site, chama proarmas.com, é o jornalista, que apreenderam um rifle calibre 38, trabalhado em ouro ou latão, não me recordo, em comemoração aos 150 anos da Revolução Farroupilha, de uma velhinha no Rio Grande do Sul, que a arma era do bisavô dela. Que combate ao crime, não? Vamos mais longe. Os políticos que nós elegemos para defender a nossa vida e a nossa liberdade, e aí eu digo para vocês, não deleguem a defesa da vida de vocês e das suas liberdades. Pedir intervenção, pedir isso, ou pedir aquilo, ou pedir qualquer coisa, é delegar para alguém a defesa da sua segurança e da sua liberdade. E quem delega é a ovelha, e ovelha é comida por lobos. Não deleguem. O que aconteceu? Apreenderam uma arma dessa senhora. E aí os nossos representantes que nós escolhemos, como a Major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, cria um projeto de lei que vai dar um prêmio em dinheiro para esse policial que fizer essa apreensão dessa arma de família. Olha que legal. Vão mais longe. Ela cria um projeto de lei proibindo a prática do airsoft. Airsoft porque não é aquela brincadeira de arminha que simula um campo de batalha. Mas vamos mais longe. Esses são os conservadores nossos, esses são os liberais. Por isso eu os chamo de amigos. Conto com vocês para mudar essa realidade. E aí nós temos o Júnior Bozella, que é daqui, que alguns daqui votaram nele. E ele me faz um projeto de lei proibindo jogos violentos. Como se aquele atentado que aconteceu horrível, grotesco aqui no estado de São Paulo, fosse decorrente de jogos violentos. Morrem mais de 60 mil brasileiros por ano e o nosso deputado conservador está preocupado com jogos violentos? Pelo amor de Deus, que realidade absurda é essa que nós estamos permitindo viver? Então, o Estatuto de Desarmamento deve servir para alguma coisa, mas para essas que eu elenquei para vocês, não. Ele serve para criar uma cultura de que você não pode reagir. Porque quando ele foi implementado, o discurso que falava é que ele diminuiria o crime. Com os anos viu-se que isso era mentira. Então agora, o que acontece com o Estatuto de Desarmamento? O discurso é que vai virar um bang-bang nas ruas. Mas aqui dessa mesa, que eu sei, eu, o Emerson e o Bruno, nossos pais andavam com porte de arma e nunca ninguém atirou em ninguém. E nunca ninguém teve a casa invadida por ninguém, por causa daquela situação do estupro lá que eu falei para vocês. Isso aí chama efeito persuasivo da arma de fogo. Eu já evitei assalto porque eu tenho arma de fogo. Já evitei que entrassem na minha casa porque eu tenho arma de fogo, sem dar sequer um disparo. Mas com o Estatuto de Desarmamento você cria uma cultura que você não pode reagir. Não reaja, não reaja, não reaja, como um mantra, não reaja, não reaja, não reaja. E aí, quando pisam no seu jardim, você não reage. Quando lhes arrancam uma flor, você não reage. E quando o menor deles entra na sua casa e lhe rouba a luz, você não reage, porque você foi condicionado a não reagir. E é esse o sentido do Estatuto de Desarmamento. É intimidar você de se opor a isso aí. Mas você pode pensar então, nossa, mas pelo menos um cidadão de bem armado, vou parar de usar a expressão cidadão de bem, um cidadão armado tem mais chances de morrer. Meu amigo, eu já morri faz tempo. Eu já tomei essa decisão faz tempo. E não vai ser o Estado que vai tirar essa decisão de mim, porque eu tenho 3 filhas mulheres, uma esposa e um filho, e eu não vou deixar os serem impedidos por ninguém. Eu vou reagir, nem que seja com as mãos. Essa decisão eu já tomei. E não vai ser um político de qualquer lugar do país ou um burocrata que vai me tirar essa escolha.
E não me interessa se o risco é maior ou menor. Eu vou reagir. Então, nos resta saber a que serve o Estatuto de Desarmamento, além de nos transformar em ovelhas, presas agradáveis na boca dos lobos, não reagindo, sendo subservientes, sendo fracos. Se vocês analisarem comigo, existe sim um interesse maior atrás do Estatuto de Desarmamento. Sim. Se eu quiser implementar um governo ditatorial aqui, uma ditadura, seja ela do judiciário, do legislativo ou do executivo, como aqui vivemos hoje, do judiciário, do STF, qual a primeira medida eficaz que eu tenho que tomar para que vocês não se oponham ao meu afã de tomar todo o poder? Desarmar o cidadão. Eu acho que vocês estão errados, eu não concordo com vocês. Embora Hitler tenha feito isso, eu continuo não concordando com vocês, ou Mao Tse Tung tenha feito isso, ou a Coreia do Norte tenha feito isso, ou o Hugo Chávez tenha feito isso, ou Maduro tenha feito isso, ou o Fidel Castro tenha feito isso. Vocês percebem como a narrativa nos nega o óbvio? E as pessoas se recusam a acreditar que é por isso, porque acreditam na narrativa que não, você está mais seguro desarmado, não reaja. Vão destruir tudo aquilo que você acredita, vão destruir o seu trabalho, a sua família, a sua fé. Não reaja. E aí, meus amigos, neste cenário de não reaja, você não vai reagir a nada, nem aos governos déspotas, porque você não tem como reagir. Você foi desarmado. E aí, se amanhã criarem campos de concentração aqui no Brasil e começarem a nos segregar, nós não temos como reagir. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas vamos dizer que eu sou da teoria da conspiração, eu estou com um chapéu de alumínio aqui, sou muito doido da extrema direita, não é verdade? Então isso é toda teoria da conspiração. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sou da ONU, eu amo a paz. Eu faço um discurso lindo sobre brócolis, maionese Disney e as girafas da Amazônia. Como não gostar de mim, não é verdade? Oxe. É fofo demais. Mas eu preciso, de maneira pacífica, entrar com fuzis, com capacete azul, no seu país, com a força de paz. Não são flores, não são livros e nem bichinhos de pelúcia. São fuzis, tanques de guerra e capacetes azuis, denominadas forças de paz. Como o Brasil entrou no Haiti participando das forças de paz da ONU. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, vocês como soldados das forças de paz, prefeririam fazer a sua missão no Brasil ou nos Estados Unidos? Onde atrás de cada arbusto, cada árvore, cada barranco, tem um redneck caipira que não sabe formar uma frase com a R15 esperando só você chegar. No Brasil, não. É bom que você... Então peço desculpas nos momentos que me exaltei e dizer que eu não falo sobre armas. Eu falo sobre a minha vida, os meus filhos e a minha liberdade. Cada um desses filhos e desses valores que eu luto e acredito. E para encerrar, eu quero fazer um pedido para vocês, que é: busquem, se acreditam nesses valores, a autodefesa. Vejam os meios para comprar ou defender que alguém responsável pela defesa de vocês tenha uma arma de fogo para fazer essa defesa. Porque o lobo vai vir porque ele existe. E a segunda coisa é a seguinte: eu peço licença para parafrasear um ator americano chamado Charlton Heston, que foi por um tempo presidente da NRA nos Estados Unidos, National Rifle Association. E desculpe o meu inglês, que minha voz está embargada. Eu tenho sim minhas armas, meus amigos, na minha casa. Eu sou atirador esportivo, atiro, faço caça de controle e colecionismo de armas. E o Estado e os burocratas de Brasília vão tirar as armas das minhas mãos, sim. Com certeza vão. Quando elas estiverem frias e mortas. Agradecemos, doutor Marcos Polon. E agora, continuando o tema
censura seletiva das redes sociais de direita e a violação da liberdade de expressão. Chamamos agora o Dr. Emerson Grigoletti. Olá pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, parabenizar aí o pequeno oratório de cada um dos componentes da mesa, e trago aqui hoje esse assunto que é muito delicado e que de certa forma tem sido dado pouquíssima importância, inclusive para o pessoal da direita. Tá? Algo que a gente vem já estudando há algum tempo e que tem tomado desdobramentos aí cada vez mais graves, né? Para vocês verem a importância disso, a gente vai tratar de todas essas situações que têm envolvido essa censura nas redes sociais, o impacto que isso vai trazer, né? Já está trazendo, inclusive, já faz alguns anos, não é algo novo, e para vocês medirem só a importância disso, né? Graças a Deus nós temos a oportunidade de estar falando tudo isso aqui, a gente, né, entrar nesse debate, esse contato, e a gente conseguir dividir essas informações para enriquecimento, né? Aí uma das maiores importâncias da liberdade de expressão. Costumo dizer, inclusive, que a liberdade de expressão é a mãe, né, de todos os direitos, digamos assim, pois sem ela nós não conseguimos revogar os errados, nem criar novos necessários, acompanhando a nossa evolução. E para falar disso, só guardar um minutinho, trazer o slide. Pode passar. Isso. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, tá? Em que pese eu não gostar muito de algumas dessas mídias aí, né? Mas também é interessante a gente usar informações dos inimigos também, né? Muitas vezes. Vamos lá. Muitas pessoas olham as redes sociais como uma coisa meio banal, né? Eu, na minha atuação em direito digital, eu já cheguei a ver juízes falando, tirando até um certo sarro do usuário, falando assim: se você entra com uma ação por causa de uma pagininha de Facebook, não é fácil você criar outra, sabe? E se esquece do arcabouço imenso de direitos que existe e todas as situações por trás, que muitas vezes a gente tem que enfrentar o juiz e falar: não, doutor, não é uma pagininha do Face. Pagininha, perfilzinho é o que o senhor tem, tá? O que esse determinado usuário faz, tem milhões de seguidores, ele monetiza com a página, muitas vezes ele contrata pessoas, tem CNPJ, paga impostos, contrata funcionários, tá? A gente vai tratar desses assuntos. Então, para trazer um pouco mais de relevância até e importância das redes sociais, a gente trouxe algumas informações, né? A mídia Olhar Digital esclareceu que no Brasil tem cerca de 102 milhões de usuários brasileiros ativos mensalmente na internet. Desses usuários, ele inclusive trouxe uma informação interessante quando houve a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, que marcou um recorde no Facebook com relação ao número de vídeos postados pelos usuários nas redes sociais. Ainda em 2013, a revista Exame também publicou uma matéria informando que a rede social, no caso aí, essa rede social, o Facebook, possuía cerca de 54,2 milhões de páginas. Em 2015, esse número já tinha triplicado, tá? Até que tudo, uma outra mídia também, né, traz a seguinte informação, de que o brasileiro, para vocês terem a ideia de impacto que as redes sociais têm, principalmente no fluxo da informação e na distribuição e difusão dessa informação entre as pessoas, indicou que o público brasileiro gasta mais de 9 horas usando a internet. Desse total, cerca de 3 horas de internet são apenas para usar redes sociais, né? Facebook, Twitter, YouTube, entre outras. E 62% da nossa população está conectada através dessas redes sociais. Curiosamente, ao mesmo tempo em que essa progressão, né, da informação, essa difusão, esse aumento dessas informações vão aumentando, há estudos que indicam também que a liberdade de expressão no Brasil vem decaindo e muito, tá? E a gente inclusive traz da Folha de São Paulo, quer dizer, Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, né?
a seguinte informação: o Brasil é o segundo país em que garantias para a liberdade de expressão decaíram nos últimos 3 anos, conforme relatório elaborado pela organização não governamental Article 19, né? Artigo 19. O Brasil registrou decadência mais acentuada na liberdade de expressão em ambientes online ou espaço público comum, como em protestos e manifestações. Então, dentro desse contexto, vamos começar a trazer algumas informações específicas relacionadas ao que vem acontecendo, e aí, para surpresa de muitos, eu acredito que talvez seja um pouco surpreendente, não é algo novo que começou simplesmente nas eleições do ano passado. Isso vem ocorrendo desde 2013, em 2014 foi piorando, em 2015 foi piorando, e tem inclusive algumas coincidências aí que são muito interessantes a gente abordar, tá? Lembrando o seguinte, essa análise, quando eu comecei a fazer esse estudo e comecei a ter as informações, os primeiros banimentos de páginas, de censuras em redes sociais, muitos dessas pessoas que haviam sofrido eram tidos, digamos assim, de viés ideológico de direita. E falaram no início, né, não, eu estou sendo perseguido por pessoa de direita. Eu, muito cético na época, pensei, falando, não é possível que isso esteja acontecendo. Levou muito tempo para eu chegar a essa conclusão e tive que passar por um longo processo aí, de estudos, né, analisando e entendendo mais a fundo isso para a gente ver no ponto absurdo que chegou. E por isso hoje eu digo com total propriedade que sim, a direita está sendo censurada. Então vamos explicar ali o passo a passo, né? Primeiro o histórico e o modus operandi dessas redes sociais, em especial o Facebook, tá? Eu dei um destaque nessa parte para o Face. Pois bem, em 2015 começaram os primeiros registros, né? Onde nós tivemos informações de que pessoas estavam relatando que tiveram suas páginas ou perfis banidos, né? Começou inicialmente com as páginas. A penalidade na época que era aplicada pelo Facebook eram, na verdade, bloqueios temporários, né? Eles suspendiam o acesso da pessoa à conta. Esses bloqueios duravam em torno de 3 dias, depois apareceram alguns bloqueios de 7 dias, depois de 15 dias, né? Isso em 2015 ainda, né? Foram os primeiros registros. E como motivo, né, sempre o Facebook sempre apresentava que isso ocorria em virtude da violação dos termos e condições de uso, né? O famoso termos e condições de uso, né? Que a gente vai entrar um detalhe mais à frente. Ou as políticas de privacidade, né? Onde são espécies de contrato que em tese teriam sido violados pela pessoa, então legitimaria a rede social a praticar esse banimento, essa exclusão dele, ou esse bloqueio. Pois bem, em 2016 a coisa começou a ficar um pouquinho mais grave, né? Teve uma ampliação significativa de usuários lesados, né? Várias outras pessoas começaram a pipocar no país inteiro falando, olha, eu sofri banimento, não sei o que aconteceu, os bloqueios não são mais de 7, 15 dias, agora eu fico 30 dias desesperados, muitas vezes, né? Porque essas pessoas monetizavam essas páginas. A gente vai explicar como funciona esse processo para vocês entenderem quão a fundo vai essa questão da liberdade de expressão na vida das pessoas. Os motivos, sempre a indicação a violação, né, dos termos e condições de uso e as políticas de privacidade. E aí começou a aparecer, né, os primeiros motivos ali mais claramente indicados. Aí eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de falácia, né, de motivos. Vamos lá. Discurso de ódio. Por que você é banido? Discurso de ódio. Teve um processo muito interessante que nós fizemos um estudo, que o usuário havia sido banido porque tinha postado uma foto de um cachorrinho lá, né? Eu imaginei que deveria ter sido cachorro do Bolsonaro para ter sido banido, mas eles entenderam que era discurso de ódio. Não, é discurso de ódio, você vai sair. Parece piada, mas curiosamente essa página em específico era uma página de humor, né? Que tinha humor, digamos assim, mais ácido, né? Um pouco mais pegava um pouco mais pesado, e sempre fez esse humor mais ácido o tempo todo sem sofrer qualquer tipo de banimento. A partir do momento em que essa página começou a fazer humor de personalidades políticas, o negócio começou. Fazendo piadas com Lula inicialmente, fazendo piadas com a Dilma inicialmente, e coisa que não acontecia até então, né? Vejam bem as datas, 2015, 2016 isso já começou a aflorar, né? E eu perguntava, olha, mas o que aconteceu exatamente? A gente fazendo esse estudo mais aprofundado, as pessoas falavam, olha, eu não sei, olha, curiosamente eu fui fazer um post lá, um meme lá da Dilma, não sei se foi isso, mas a rede também não indicou. Ela falou que eu violei e, de fato, até 2016 não tinha indicação
Eles falaram que era discurso de ódio, violência, espanco, jogava qualquer porcaria lá, vamos dizer assim, de justificativa. E removia a pessoa. Em 2016 começou também o banimento